Vamos para a última agora palestra dessa manhã, antes do almoço. Chamamos o Fernando Ramos, gerente de desenvolvimento de negócios para a América do Sul, na Covantes. O tema é digitalização na execução, evolução da tecnologia, desafios, documentos eletrônicos e IA aplicada às rotinas. Bom dia ou boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, claro, agradecer a possibilidade, a iniciativa da Hexa em participar desse painel. Até queria adicionar um pouquinho, né? A Ângela lembra bem que eu também dirigi uma associação no passado. E é muito importante os associados darem as mãos. É muito importante os associados terem voz. Porque o produto nós já temos, a carga nós já temos, mas temos o problema. E a associação está aí justamente para ajudar todos a tratar desses problemas e trazer alternativas que podem ser utilizadas em comum por uma comunidade. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de acrescentar, porque eu achei muito bom o painel. Para a gente começar, e eu prometo tentar ser rápido, porque todos aqui já devem estar pensando no almoço, eu queria compartilhar com vocês um segredo. Eu já fui um usuário de um Telex. Quem está dando risada entendeu. Talvez a geração Z deve estar no Google agora procurando saber o que é um Telex. Tá? Mas o fato é que eu menciono isso porque de lá para cá foram 30 anos trabalhando com execução internacional e, coincidentemente, os 2 últimos anos trabalhando com tecnologia aplicada à execução internacional. Tá? Então, vamos pegar aqui o... parece brincadeira, mas quem já viveu esse tempo deve lembrar qual que era a glória de você terminar de mandar uma mensagem sem cometer um erro. Isso era fantástico, tá? Bom, aqui um pouquinho da agenda sobre o que nós vamos falar. Mas o fato é que o nosso cotidiano ele tá e ele tem se tornado cada vez mais digital. Então, na nossa família, se a gente lembrar, hoje em dia a gente não vê mais criança jogando banco imobiliário. A gente vê eles jogando Free Fire no celular. Eu tenho um neném em casa e eu posso dizer para vocês que ele navega no Netflix, no YouTube, mesmo sem estar alfabetizado. E a turma que jogava Atari continua jogando videogame, continua usando o WhatsApp, tá? Quando a gente pensa no mercado agrícola, né, como eram as fazendas antigamente, se a gente olhar que existe tanta tecnologia aplicada, georreferenciamento, medidores de performance, medidores de produtividade, tudo isso hoje é uma realidade. Tá? No trabalho, quem nunca viu uma máquina de escrever, quem nunca usou um papel carbono, hoje até uma máquina, uma copiadora tá virando um item raro dentro de um escritório, né? E aqui a foto do meu chefe, ele não está aqui, mas eu quis homenageá-lo. Financeiramente a mesma coisa, todo mundo fala no Pix. É impressionante como esse mesmo meu filho de 4 anos, ele nunca viu uma cédula de R$100, porque ninguém mais usa. Todo mundo usa cartão, todo mundo usa Pix. Meu filho de 18 anos me dá inveja porque ele paga as contas dele com o cartão que está no celular e eu ainda não fiz isso. Tá? E no final, se a gente pensar, né, que no ranking das maiores empresas e dos maiores bilionários no mundo, a maioria deles tem algum link com tecnologia. Então esse é o mundo onde nós vivemos. Cenário atual, problemas e desafios. Se a gente olhar a curva de crescimento de exportação de alguns dos nossos principais commodities, nós estamos falando de uma coisa absurda. Nós tivemos, na maioria deles, mais de 1000% de crescimento em volume exportado nos últimos 40 anos.
E a gente sabe que isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. Existem estimativas de que a população global até 2050 ela vai crescer em mais 1/3. O mundo vai continuar comendo, como eu acho que foi o Eduardo que comentou, e o Brasil vai continuar fornecendo. E, não falando novamente o que já foi discutido aqui, os gargalos existem localmente, os gargalos existem internacionalmente. Basta uma guerra para você ter problemas de frete internacional, para você ter problemas de sanções, para você ter problema de tarifas, como todo mundo aqui está acostumado a discutir. E isso, e eu não combinei com a Adinair. A execução ela acaba sendo o maestro de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque ela tem a triste missão, vamos dizer assim, de entregar o produto final no trading, de entregar os documentos de embarque e receber o pagamento. É isso que a execução faz. E ela tem que coordenar isso com a logística, com a produção, ela tem que discutir qualidade, ela tem que discutir transporte internacional, contratos e tudo mais. Então, quando a gente fala em desafios da execução internacional, aqui estão listados alguns: fragmentação de mercados. Quem nunca teve que trabalhar num navio com vários destinos, ou com vários exportadores, ou vários compradores? Uma cadeia logística complexa. De repente, o teu chefe, você que está acostumado a fazer só granel, o teu chefe chega e fala assim: a partir de uma semana nós vamos começar a fazer container. Acontece. Isso já aconteceu várias vezes. Eu acompanhei a mudança do mercado de açúcar ensacado dos SD14 para os containers. Então, isso vai acontecer e vai ser, não vou dizer um problema, mas um gerador de estresse, um gerador de traumas, um gerador de problemas, sim, se você não tiver tudo sob controle. Múltiplos players, vários intervenientes, tudo isso a Adinair acabou de falar, interação com órgãos, exigências documentais. O tempo passa e as exigências continuam, novas aparecem, outras desaparecem, mas a gente tem que lidar com isso. Trabalho manual excessivo, não adianta, olhando aquela curva que eu mostrei, a gente não pode esperar que o número de documentos, o número de exigências a serem cumpridas diminua. E auditabilidade. Muitos de nós, ou a grande maioria de nós, trabalham em empresas internacionais, trabalham em grupos que têm rígidos sistemas de auditoria, de contabilidade e tudo mais. E quando você tem que lutar para sobreviver, às vezes você acaba deixando de lado a auditabilidade também. E aí o que acontece? Riscos, responsabilidades, penalidades, noites sem dormir. E o pior, muito dinheiro é deixado na mesa. Pesquisas recentes elas apontam alguns desafios de equipes de execução, que nada mais são do que isso que a gente está falando aqui: ineficiência, atraso, falta de padronização, papel, violação de dados, rastreabilidade, riscos de erros e penalidades aplicadas, gestão e checagem e aprovação de documentos. E tudo isso, à medida que o tempo está passando, está sendo endereçado de uma forma tecnológica. A digitalização é uma solução? Claro, não seria ridículo de falar aqui que ela vai resolver todos os problemas. Ela não vai. Tá? A digitalização ela vai proporcionar cada vez mais que os gestores, que os participantes, que os atores dessa cadeia, eles tenham controle sobre tudo o que está acontecendo. Que eles tenham o poder de se adiantar, de tomar uma decisão, de identificar uma questão de um booking que está prestes a estourar o teu free time, de identificar um prazo de um contrato que precisa ser cumprido, de identificar um problema de qualidade, o que quer que seja. Então, tudo isso a gente pode utilizar a tecnologia para ajudar, sim. E para você ter um processo eficiente dentro de equipes, dentro da tua empresa e tudo mais, você precisa ter organização, fluxos e sistemas. E aí a gente começa a falar em conectividade. Quando a gente fala em conectividade, eu gosto de dizer que o e-mail foi o começo de tudo. Porque, poxa, aí vamos voltar na história do Telex. Você estava naquela sala silenciosa, de repente aquele bicho começava a pular, fazer barulho, e saía um documento lá que era um contrato. Uma nomeação de navio,
E você imagina aquele cenário naquela curva de volume que nós temos hoje. Era insustentável. Depois surgiu o fax, aquele negócio fantástico, né? Que você colocava o documento de um lado, ele saía do outro. Naquele papel que se você esquecesse no sol, você perdia toda a informação. Mas já era um avanço. Depois vieram os modems que conectavam os computadores via uma linha telefônica analógica. Vieram os tijolões, né? Os telefones celulares. E tudo foi evoluindo, tá? Mas a evolução chave dentro do nosso mercado, e todos nós somos altamente dependentes hoje, chama-se e-mail. Você consegue celebrar contratos, você consegue trocar informações, você consegue trocar documentos, e isso vem sendo utilizado nas últimas 3 décadas, tá? Vou dizer que se tornou obsoleto? Não, mas se tornou maçante. Tem alguns gestores aqui que eu conheço e eles vão concordar comigo que você sair de férias, no dia que você volta, se olhar a tua caixa com 30 mil e-mails, você quer sair de férias de novo, tá? Então, tudo isso faz parte de um cenário digitalizado que foi iniciado pelo e-mail. Depois vieram uma série de iniciativas, os ERPs, né, que foram, assim, eu acho que o grande avanço da digitalização das empresas. Você ter vários departamentos conectados. Você imagina, por exemplo, uma indústria automotiva, a precisão que eles têm de saber que aquele parafuso daquela linha de carro vai faltar no dia tal, então eles precisam acionar o fornecedor, que talvez é um fornecedor internacional que vai passar por todo um processo de importação. Então, é uma coisa fantástica, tá? E é muito bem utilizado. Muitos não sabem, para um navio ser carregado numa trading, ele precisa ser aprovado. Se você recebe uma nomeação de um navio graneleiro, ele precisa ter um check-in de compliance, ele precisa ter um check-in de autoridades de controle portuário, ele precisa ter um check-in de atividades suspeitas e até de sustentabilidade. E isso se faz hoje através de sistemas. Purple Track, RightShip, Windward, são sistemas utilizados para isso. Então, a tecnologia vem sendo utilizada. Que coisa fantástica é uma plataforma como Marine Traffic. E o meu filho, ele tem o costume de usar também plataformas parecidas para rastrear voos quando eu vou viajar e tal. Qual é o número do teu voo? De repente ele sabe que meu voo chegou porque ele estava olhando no Flight Radar. É fantástico a gente saber que hoje a gente pode ter uma visão bastante apurada da posição do nosso navio. Eu já tive situações que eu fui nomeado para um navio, entrei no Marine Traffic e, opa, esse navio não está no Brasil, ele está na Ásia. Olha que legal. E como é que fica a cara de quem está do outro lado, né? Mas é tecnologia. E aí um pouquinho do projeto do qual eu participo nos últimos 2 anos. Claro que não é uma intenção comercial, mas é mostrar um pouco das possibilidades que existem para esse mercado. Por quê? Porque o Covantes ele veio como um projeto para proporcionar um ambiente onde os participantes da cadeia eles possam se juntar, interagir e tocar os seus processos num mesmo ambiente. Indo até um pouquinho contra aquela história do e-mail. Por quê? Porque hoje você consegue fazer tudo isso dentro de um ambiente e não depender de um fluxo enorme de mensagens. É uma ferramenta que você consegue gerenciar strings, nomeações, circles, instruções documentárias, aprovação de documentos, emissão de documentos e tudo mais. Então, aqui era só para dar uma noção do que a gente tem hoje em andamento no mundo de trading de commodities e muitas outras mais aplicações que existem, tá? Mas eu quis exemplificar algumas delas. E aí a gente pensa em algumas tendências. BL eletrônico. Movimentos a favor da digitalização. Tudo isso vem fazer com que, pensando agora, eu tenho uma amiga que gostava sempre de fazer essa piadinha. Quem assistiu aqui o desenho dos Jetsons, né? Que era um negócio super futurista. Pensando no mundo Jetsons, a gente vai chegar no momento aonde nós vamos executar um navio do primeiro ponto
até o último sem a emissão de uma folha de papel. Não existe dúvida disso. Da mesma forma que ninguém mais usa dinheiro. Da mesma forma que há anos eu não vejo uma folha de cheque. É uma coisa normal, é um movimento normal. O Pix está aí para mostrar para todo mundo o que é possível. E aí a gente pensa no BL eletrônico. E eu estou envolvido num projeto de BL eletrônico atualmente. Posso dizer para vocês que no mercado de granel, commodities, esse ano, 70 e poucos navios até o momento, eles já circularam exclusivamente com BLs eletrônicos. É muito? Não, é pouco. Tá? Se a gente comparar com o mercado que cobre hoje 8 mil, 9 mil embarques de navios Trump graneleiros, é pouco. Mas ele é muito para dizer que é possível. Tá? Quando a gente trabalha num projeto desse porte, a gente pensa que nós estamos lidando com armadores, talvez seja uma das categorias mais conservadoras que existem dentro de toda a nossa cadeia. Nós estamos lidando com instituições financeiras, com compradores, com governos, com destinos e origens. Então, é um monte de pontos que precisam ser amarrados, mas que aos poucos o mercado vai mostrando que isso é possível sim, e que já existem navios que foram carregados em 2025 e descarregados sem a utilização de uma folha de documento, de impressão física, quero dizer. Claro que é um documento sensível, você sempre tem situações de urgência, você sempre tem situações de aquele risco de você ter que transferir um documento de um lugar para o outro, viagens, muitas transações se dão em bancos europeus, asiáticos, e isso tudo custa dinheiro. E se a gente pensar que no mercado internacional hoje, apenas 1 a 2% dos trades estão amparados por um BL eletrônico, é muito pouco. Tá? Só que isso também nos faz olhar para mudanças muito favoráveis que têm acontecido nos 2 últimos anos. A ANCITRAL, que nada mais é do que uma Câmara das Nações Unidas que regula as questões jurídicas do comércio internacional, ela, desde 2017, ela trabalhou no modelo de leis para transferência de registros eletrônicos. E por que isso foi importante? Porque o primeiro país que surfou essa onda foi Singapura, em 2020. Ele publicou as suas leis locais que caminhavam de mãos dadas com a MLETE. Tá? Ok, Singapura é um mercado importante, mas ainda existiam bloqueios. Por quê? Se a gente olhar hoje, mais de 90% dos contratos de afretamento, a grande maioria dos contratos de trading são amparados na lei inglesa. Então faltava isso. 2023, a Inglaterra emitiu o UK Electronic Trade Act, tá? Que aí sim ele começava a reconhecer um documento eletrônico como documento suficiente, legítimo para uma transação financeira. E aí nós temos uma mudança de mercado, uma mudança de mentalidade. Nós começamos a ter outros países trabalhando nesse mesmo sentido, nessa mesma linha, vamos dizer assim, e nós tivemos várias outras entidades, vários outros grupos internacionais caminhando no mesmo sentido, como nós vamos ver aqui. Então, como eu falei, né, a ANCITRAL, ela deu esse start no que diz respeito à legalidade dos documentos eletrônicos, porque isso era um fator muito crítico. E ele sempre buscou endereçar tudo o que faltava. Primeiro lugar deles, o reconhecimento legal do documento. Segundo, como a transferência dos direitos deveria acontecer, como a autenticidade desse documento ela poderia ser validada. Então, tudo isso faz parte de um extenso documento ou de um protocolo que está sendo implantado aos poucos pelos principais países envolvidos. IPPC, que seria a iniciativa da Câmara Internacional do Comércio, para a gente ter o hub do fito eletrônico que está cada vez mais ganhando espaço. O Brasil mesmo embarcou nesse projeto desde o ano passado, se eu não me engano. Esse ano tivemos o lançamento do projeto Shiva.
E nós já temos 90 e poucos países trocando fitossanitário entre eles, tá? E é uma coisa que a gente sempre discute no nosso mercado, né? O fitossanitário, ele nem é um documento comercial, mas ele é tratado como. Só que hoje nós já temos um cenário onde a gente não precisa mais tratar ele como documento comercial. Por quê? Porque um país está trocando aquela informação de fitossanidade com outro. E seria o suficiente. Mas isso é um grande avanço e cada vez mais nós temos aí a visibilidade de outros países que estão se enquadrando, que estão se juntando a essa iniciativa. Câmara Internacional do Comércio, ela promove uma série de iniciativas, né? A principal delas, junto à World Trade Organization e the World Bank, é você justamente ter alguns protocolos relacionados às transações interbancárias de documentos eletrônicos e já é realidade para quem já conhecia o RC 522 ou a UCP 600, já estão publicadas as suas equivalentes para documentos eletrônicos. Então, a EURC e a EUPC, tá? Que também significa um grande passo no sentido da digitalização. Certificados de origens eletrônicos, nós estamos aqui na casa de quem puxou esse mercado no Brasil. Então, a Associação Comercial foi uma das primeiras a ter sua própria plataforma para emissão de certificado de origem eletrônico. Cada vez mais os países aceitam, cada vez mais as associações estão embarcando nessa tecnologia e nós sabemos o valor de poder não depender de um documento físico, de mais um documento físico, quando você tem que emitir um certificado que simplesmente comprova a origem da mercadoria. E aí uma outra coisa que é uma tendência no mundo, confesso para vocês que eu aprendi a usar o ChatGPT faz poucos meses, tá? Particularmente eu acho muito legal. Dá medo às vezes, tá? Mas é uma coisa muito bacana. Só que a inteligência artificial, cada vez mais ela pode ser utilizada para otimizar tarefas, para mitigar seus riscos, para te ajudar a gerenciar os teus processos. E aí eu começo contando uma história, e a audiência que foi de execução internacional, acho que vai se identificar com essa história, né? Então, um navio graneleiro carregado para um destino com bastante complexidade, ele teve 18 embarcadores, ele teve mais de 80 jogos sendo emitidos, e eu tive que colocar 2 pessoas quase um dia inteiro trancadas numa sala para separar, verificar e organizar esses documentos. Perfeito? Então, essas pessoas, elas se pareciam como o rapaz da foto ali, elas não sabiam o que fazer com tanto papel. E no final nós tivemos, basicamente, 2 caixas com documentos sendo despachadas por um courier. Os documentos chegaram no banco na Europa, depois de 4 dias, sei lá quantos. No banco, que naquele momento não tinha interesse nenhum em pagar rapidamente pela minha carga, ele descobriu que tinha um BL que ele não estava assinado. Ah, banco, por favor, me ajuda, eu preciso receber esse dinheiro, o que nós vamos fazer? O armador passa uma procuração para alguém assinar ele em Genebra. Não, ele tem que ter a mesma assinatura que todos os outros documentos, todos os outros BLs do navio. Perfeito. Traz o documento de volta para o Brasil, assina o documento, manda de volta. E o que isso significa? Dias perdidos, navio chegando no destino, e aí a gente já começa a computar perdas, né? Navio chegando no destino, começa a descarregar, eu viro responsável pelo demurrage do navio, estou perdendo 20, 30 mil dólares por dia, dependendo de como tiver o mercado. Trading Working Capital desperdiçado, então navio circulando, um documento circulando por aí por vários dias, sei lá, se a gente computar 8 dias, facilmente você está perdendo aí 5 mil dólares por dia de Trading Working Capital, claro, vai depender do produto, do mercado e tudo mais. E aí você soma, vamos dar um chute aí, 3 dias de demurrage de 25 mil dólares,
8 dias de trading working capital, $40 mil, 75 mais 40, 115, pronto, $115 mil, talvez você devolveu a margem do trade que você tinha feito naquele navio. É disso que se trata. É disso que se trata a gente otimizar nossas tarefas, porque existem humanos. Existe um humano que não viu aquele BL, ou não assinou porque uma folha estava grudada na outra. Existiu um humano que verificou os documentos e não identificou que ele não estava assinado. Mas existiu um humano lá que identificou. Tá? Então, eu gosto muito desse projeto porque... E aí, mostrando um pouquinho de outro projeto que eu participo, hoje uma empresa, como esse exemplo, ela gasta muito tempo verificando documentos, organizando documentos. Você imagina no Brasil, onde nós vivemos uma logística onde todos os portos, todo mundo trabalha junto, vários embarcadores trocando carga, várias situações que acabam gerando um fluxo muito grande de documentos. Então, você tem que organizar aquilo, você tem que conciliar, você tem que checar, você tem que somar para saber se todos aqueles volumes carregados, eles condizem com a quantidade do navio. Ou seja, é um monte de verificação. E aí, se a gente for pensar... Basicamente é isso, ó, um monte de BL, um monte de fita, um monte de origem, certificado de peso, certificado de qualidade. Aí você tem vários compradores, você acaba pulverizando isso em vários jogos. E para cada jogo você tem uma série de documentos e você precisa checar cada um deles. E cada um com a sua instrução documentária. E cada um com os seus detalhes específicos. Ou um número de carta de crédito, ou uma informação de Notify, o que quer que seja, você precisa checar para não ter um problema como aquele da história. E você consegue fazer isso através da inteligência artificial. Você consegue fazer com que em poucos minutos você cheque 100 jogos de documentos e tenha um relatório de todos os potenciais erros, de todos os potenciais documentos que estejam faltando e de todas as inconsistências que a inteligência artificial leu nesses 2, 3, 5 minutos. Então, é um caminho muito bacana que nós temos pela frente. Eu tenho trabalhado nesse projeto depois que ele já estava pronto, né? Eu estou trabalhando agora na fase de go-to-market, mas é uma coisa que é bacana se a gente considerar todas as dores que nós temos, de tudo que nós falamos aqui para trás, de ter que estar olhando, apagando incêndio por vez, de matar um leão por dia, como a gente fala. Então, a tecnologia ela vem para isso, ela não vem para competir, ela vem para agregar a operação de todos. E aí, quando a gente fala em tecnologia, claro, nem tudo são mil maravilhas. Quando a gente fala em tecnologia, a gente tem vários desafios pela frente. A gente tem desafios culturais. Eu conheço pessoas que ainda têm seus controles em livros, manuais, escritos à caneta. É difícil fazer uma pessoa assim pular para a tecnologia de um dia para o outro. Conquistar a aderência de um mercado inteiro ao mesmo tempo é um desafio enorme. Nós trabalhamos em vários mercados diferentes. Existem mercados que têm 80 e poucos % de aderência, existem mercados que têm 20%. Por quê? Por demandas específicas, por engajamento, por disciplina, por cultura. Quebrar paradigmas. Eu conto uma história que, quando o Covantes começou no Brasil, eu era um usuário, eu era um cliente do Covantes. E um funcionário meu chegou para mim um dia e falou assim: chefe, isso não vai dar certo. Eu falei, por que não vai dar certo? Ah, não, por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê. É um negócio muito futurista para o meu gosto. Eu falei, vamos esperar, vamos se empenhar e vamos ver o que acontece. Hoje eu posso dizer que essa mesma pessoa, ela é uma das maiores patrocinadoras da plataforma. Ela fica louca cada vez que ela vê que um processo não pode estar dentro da plataforma por algum motivo. Então, essa mudança de quebrar paradigmas ela ainda é muito difícil. É muito difícil, por exemplo, você olhar um aplicativo no seu celular e falar assim, pô, mas eu vou ter que gastar 15 minutos para configurar ele para depois eu usar. Mas, de repente, depois de 15 minutos, você acha que aquele aplicativo vai te ajudar muito. Então, tem muita coisa que tem a ser trabalhada assim.
Despreparo técnico ainda é um ponto muito negativo que a gente enfrenta. Às vezes a gente discute, a gente tem mesas redondas, mas não tem a ideal percepção do que a tecnologia pode fazer para cada uma das etapas da cadeia, para cada uma das empresas do mercado, além de entraves burocráticos. Claro, a gente tem destinos que querem trabalhar com papel, a gente tem destinos, como eu falei, armadores que ainda são muito tradicionalistas, né? A gente sabe, chamam o navio ainda de Our Lady, e é assim, é o mercado. Então, cada um no seu tempo, mas as coisas estão movendo para uma forma muito, muito positiva. Ganhos de produtividade já são inquestionáveis. Otimização de recursos financeiros são aparentes quando você pensa em ganhar 2, 3 dias na apresentação dos seus documentos, no recebimento do pagamento e tudo mais. Impacto sustentável, me perdoem os couriers e os motoboys, mas a gente cada vez menos teria aplicação de papel, recursos naturais e combustíveis fósseis. Qualidade de vida aos profissionais de execução, que isso é o que a gente busca. Tá? Então, para a gente terminar, eu sei que acabei de estourar o tempo. As principais reflexões, as práticas, elas são muito complexas dentro do nosso mercado, tá? Mas sempre sujeitas a erros, a riscos e a perdas. Mas muitas soluções estão surgindo em ritmo acelerado. Eu acho que todos temos o dever de, se não embarcar, pelo menos olhar o que pode ter aderência, o que pode trazer benefício para a nossa cadeia. No geral, tecnologia, todos nós sabemos que é uma viagem sem volta. A tecnologia já tomou conta das nossas vidas. E a gente sabe que quem não segue essas tendências, ele sempre vai estar propenso a um pouco mais de dores, a um pouco mais de dificuldades e até estar um pouco descolado da realidade. Então, eu acho que uma mensagem que vai muito conectada ao painel das associações é o seguinte: sempre cabe à comunidade dar esse passo adiante. Ninguém vai fazer isso sozinho. Você não vai trocar um documento eletrônico com alguém que quer papel. Ou você não vai receber um documento eletrônico de alguém que quer emitir papel. Então, tudo isso precisa ser muito bem trabalhado e é muito importante a figura das organizações, é muito importante a voz do mercado, é muito importante que o mercado abra a mente e busquem alternativas. E era isso que eu queria mostrar para todos hoje. Agradeço novamente pelo tempo e bom almoço. Muito obrigada, Fernando.